Filtragem de velas. Neste vídeo irá aprender anatomia de uma vela, filtragem de sinais de entrada e velas de reversão. Uma vela é constituída por uma parte retangular, a qual representa a diferença entre a abertura e o fecho, chamada de corpo, e a sombra superior e inferior, as quais mostram a diferença entre o corpo e o máximo e o corpo e o mínimo. Ao analisar a vela, o primeiro elemento importante é a cor do corpo. Uma vela verde está em alta, enquanto uma vela vermelha está em baixa. O segundo elemento é o tamanho da vela. Um corpo comprido indica que ou os compradores ou os vendedores estão a ganhar. Por exemplo, uma vela vermelha e comprida mostra que os vendedores estão claramente em controlo. Uma vela curta representa a consolidação do preço, onde não existe um vencedor claro entre compradores e vendedores. O terceiro elemento importante é o comprimento das sombras. Quanto maior a sombra, mais volátil é a ação de preço. As várias combinações de cor, tamanho do corpo e comprimento da sombra podem ser analisados para prever os futuros movimentos de mercado. Velas podem também ser usadas como um filtro extra para mais uma clara confirmação antes de efetuar uma nova negociação ou fechar uma já existente. Quando temos um sinal de entrada e desejamos introduzir uma posição longa, a compra pode ser executada acima do máximo da vela que gerou o sinal. Quando temos um sinal de entrada para uma posição curta, a venda pode ser executada abaixo do mínimo da vela que gerou o sinal. A mesma técnica de filtro aplica-se a stop losses e na saída de uma posição existente. Velas de inversão podem ser estímulos úteis ao procurar por sinais de entrada, já que indicam um momentum de mudança. Por exemplo, se o preço estava a subir e temos a configuração correta para uma negociação curta, o último estímulo pode ser a formação de uma vela de inversão em baixa. Neste caso, a posição curta deverá ser executada abaixo do mínimo desta vela. Uma vela de inversão em baixa é simplesmente uma vela a fechar abaixo dos 50% do corpo da grande vela em alta anterior, desta forma invertendo a ação de preço na última vela verde. No padrão número 1, veja como a vela em baixa fecha abaixo do 50% da anterior grande vela em alta, e é por esta razão que é considerada uma vela de inversão em baixa. No padrão número 2, também a vela em baixa fecha abaixo dos 50% da grande vela em alta anterior, e é considerada uma vela de inversão em baixa. No entanto, no padrão número 3, a vela não consegue fechar abaixo do ponto médio da vela anterior em alta significativa e não pode ser considerada uma vela de inversão. No padrão número 4, veja como a segunda vela em baixa está a atuar como uma vela de inversão em relação à anterior vela em alta significativa, porque conseguiu fechar abaixo dos 50% do corpo verde da vela. Mesmo que a vela de inversão não estivesse diretamente após a vela em alta significativa, enquanto o mercado não conseguir continuar a subir, uma vela comprida e vermelha pode ser considerada uma vela de inversão. Seguindo o mesmo conceito, uma vela de inversão em alta é aquela que fecha acima dos 50% do corpo da última grande vela em baixa. No padrão número 1, veja como a vela em alta fecha acima dos 50% da grande vela em baixa anterior. E isto é o motivo pelo qual é considerada uma vela de inversão em alta. No padrão número 2, também a vela em alta fecha acima dos 50% da grande vela em alta anterior e é considerada uma vela de inversão em alta. No padrão número 3, a vela não fechou acima do ponto médio da última vela em baixa significativa e não pode ser considerada uma vela de inversão. No padrão número 4, veja que a segunda vela em alta é a vela de inversão porque é a vela que conseguiu fechar acima dos 50% da grande vela em baixa anterior. No próximo vídeo, iremos falar do indicador Ichimoku Kinko-yo. Obrigado por verem o vídeo.